Para encerrar o debate pelo Governo, Sr. Ministro das Obras Públicas, António Mendonça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, costuma-se dizer que o pior cego é aquele que não quer ver, eu também podia dizer que o pior surdo é aquele que não quer ouvir. E, de facto, na minha intervenção, eu admito que alguns dos senhores deputados tenham trazido as intervenções escritas de casa e não tenham tido a capacidade de as adaptar àquilo que foi a minha intervenção, mas, de qualquer forma, o que eu queria dizer é que eu trouxe aqui uma visão clara daquilo que o Governo tem para os transportes, trouxe aqui uma visão clara relativamente àquilo que são os objetivos estratégicos e trouxe aqui também uma definição clara relativamente àquilo que são as prioridades. E queria dizer que o Governo tem, de facto, uma visão estratégica. E foi dito aqui que há uma estratégia que tem vindo a ser seguida, e não apenas por este Governo, pelo Governo anterior, desde 2005. Eu queria reafirmar aqui que essa estratégia tem sido seguida, foi seguida e teve sucesso. E é aposta deste Governo continuar a concretizar essas orientações gerais estratégicas que foram definidas há 5 anos, que aliás têm resultados e que se traduziram nos bons indicadores que aqui também foram ditos. Mas também, senhores deputados, quero dizer que este ano houve e o ano passado produziram-se mudanças muito significativas, não apenas em Portugal, mas no contexto internacional. E naturalmente que as orientações estratégicas têm que ser adaptadas à realidade. Têm que ser adaptadas à realidade e àquilo que ela vai provocar. E é precisamente a responsabilidade deste Governo é não fechar os olhos à realidade, mas procurar encontrar as melhores soluções para, sem perder os objetivos gerais, sem perder os seus objetivos estratégicos, continuar a cumprir a sua missão. Eu ouvi coisas aqui espantosas, de que o Governo não se preocupa com os direitos à mobilidade, com os direitos à acessibilidade. E precisamente eu tive a oportunidade de dizer que, na visão que o Governo tem para o setor dos transportes e para o setor ferroviário em Portugal, é garantir precisamente esse direito à mobilidade e esse direito à acessibilidade. Mas, senhores deputados, também tive a oportunidade de dizer que nós temos uma visão sistémica, nós queremos fazer uma gestão integrada e, portanto, a cada modo, aquilo que é a sua função. Nós temos que ver quais são as vocações dos diferentes modos e fazer com que esses modos sejam utilizados da forma mais eficiente, da forma que tenha mais qualidade para as populações e da forma que seja economicamente mais rentável. Naturalmente que eu privilegio e o Governo privilegia, este Ministério privilegia, uma abordagem técnico-económica destas questões. É evidente que nós não podemos prescindir de ter referências que são referências técnico-económicas e que, sobretudo, ganham particular importância no contexto que o país atravessa. Nós não podemos utilizar neste debate ou nesta discussão argumentos demagógicos ou argumentos que assentam numa irresponsabilidade que, aliás, aqui foi patente em numerosas intervenções. Aliás, queria dizer, este Governo, se há coisa que tem, é uma preocupação com a questão social. E, precisamente, as nossas perspectivas têm a ver com a garantia, apesar da dificuldade que a situação atual traz, nós procuramos garantir condições essenciais para garantir o direito à mobilidade e à acessibilidade e com inclusão social. Medidas que o Governo tomou, medidas que foram corajosas, medidas que foram tomadas apesar das restrições financeiras que atualmente existem, e aos passos, mas não só, outras medidas foram tomadas. Queria dizer também, senhores deputados, Sr. Presidente, senhores deputados, que a preocupação com a sustentabilidade financeira, com a sustentabilidade económica e financeira das empresas, é óbvio que é uma preocupação que ganha particular necessidade, particular acutilância, no momento que nós atravessamos. E queria dizer também que talvez tenha aqui havido um desvio relativamente aos malefícios e, portanto, a colocar a tónica no endividamento, mas queria dizer que a contrapartida para esse endividamento também é investimentos que foram feitos, que serviram aos interesses das populações, que permitiram precisamente responder a essas necessidades. Portanto, a dívida também tem uma contrapartida positiva, que foi de facto aquilo que muito foi feito em todos os domínios para que efetivamente o Serviço Público de Transportes continuasse a ser assegurado e para que as preocupações de natureza social também tivessem tido lugar. Naturalmente chegámos a um ponto em que não é mais possível, mas atenção, o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de dizer isso, nós aqui não podemos dizer que uns são mais responsáveis que outros, porque foi uma prática que foi seguida durante mais de 30, 40 anos neste país e que,
obviamente, é uma prática que neste momento não pode continuar a ser seguida. Temos que ser muito mais criteriosos, muito mais exigentes, muito mais seletivos relativamente aos investimentos que importa fazer, não apenas no setor ferroviário, mas em todos os domínios e, particularmente, como é óbvio, no setor dos transportes. E nós tivemos a oportunidade de dizer aqui quais são as nossas prioridades. E essas são prioridades, nós temos que as definir, não podemos ir a tudo, temos que escolher. E as escolhas foram ditas relativamente àquilo que nós entendemos que deve ser a vocação do transporte ferroviário no atual contexto, e isso está claramente definido. E fomos nós que tivemos a coragem de assumir, efetivamente, um corte com uma prática que vinha de ser seguida, como eu disse, há 2 a 3 décadas e que já está a produzir resultados este ano. Aliás, o Sr. Deputado teve a oportunidade de chamar a atenção para a evolução dos resultados das empresas públicas de transporte, que se devem muito à ação que já foi posta em prática e que tem a ver, precisamente, com os limites de endividamento que foram colocados, com as exigências relativamente ao aumento da eficiência na gestão, com, evidentemente, mais critério relativamente à utilização dos investimentos públicos. Queria dizer, Sr. Deputado, que nós, e dado que este debate é centrado na ferrovia, nós continuamos a acreditar que a ferrovia é a resposta para vários dos problemas que aqui foram colocados. Naturalmente, é uma resposta para problemas de eficiência económica, é uma resposta para problemas de eficiência ambiental, é uma resposta para problemas de natureza energética. E precisamente é essa consciência que nos leva a assumir e que nos leva a apostar no setor ferroviário, mas precisamente naquilo que é a sua vocação. Também, senhores deputados, chamaram aqui, parece que foi diabolizado, a participação do setor privado ao nível do setor ferroviário. Nós queremos dizer que nós não temos nenhuma discriminação relativamente à participação do setor privado no transporte ferroviário ou no transporte qualquer, desde que, obviamente, estejam definidas as regras, desde que, obviamente, estejam definidas as exigências, desde que, obviamente, haja regulamentação, desde que, obviamente, haja a regulação adequada para que a atividade privada possa se integrar num modelo global e para que possa dar resposta às restrições que neste momento existem na sociedade portuguesa relativamente ao financiamento. Nós temos de ter consciência que há neste momento projetos importantes que não podem ir para a frente porque o país, porque o Estado não tem recursos suficientes. Mas se nós fizermos apelo e abrirmos à iniciativa privada, esses projetos que são absolutamente essenciais para a criação de condições melhores, quer para servir as populações, quer para que a economia possa funcionar, nós temos a certeza que a participação do setor privado poderá suprir e poderá ser um complemento relativamente àquilo que há a fazer e àquilo que é o compromisso do Governo relativamente a essa matéria. Nós queremos dizer, senhores deputados, que nós apostamos muito nas articulações internacionais. Nós já dissemos e voltamos aqui a repetir que a nossa preocupação fundamental neste momento é com a competitividade, com a criação de competitividade para a economia, para as empresas, daí a nossa aposta nas relações internacionais, criar condições para a exportação, mas não descuramos e não deixamos de ter a preocupação com a necessária coesão económica e territorial que deve ser feita e, naturalmente, que estamos a apostar também nessa dinâmica, nesse vetor de intervenção. Muito obrigado, senhores deputados. Sim, chega ao fim a interpelação do PEV sobre transporte ferroviário. Nossa ordem do dia da manhã, quinta-feira,